Paz, Sala de Estudo Inteb. Boa noite, meus amigos. Não poderia deixar de me reportar nesse tema tão maravilhoso escolhido pela sala. Desde já quero parabenizar todos os irmãos que participaram, interagindo, em especial as mulheres, que não tiveram medo de dar a cara para bater. Pastora Soninha, que com muito louvor, graça, me fez rir muito essa semana, conduziu a sala. Mas o que eu quero falar sobre esse assunto? O sexo. Então, o que eu quero falar sobre esse assunto, amados? O sexo é uma união muito íntima entre um homem e uma mulher, a nível físico, porque fala da relação sexual, a nível emocional, porque precisa ter amor, e a nível espiritual, porque quando nós nos unimos a nossas esposas, nós estamos a um nível espiritual, cumprindo assim a palavra de Deus, não é isso? A Bíblia diz lá no livro de Gênesis, capítulo 2, o verso de número 24, assim, portanto, deixará o varão ou o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, amados, eu acho esse texto maravilhoso. Eu acho que todo pastor que vai presidir uma celebração de casamento, ministrar um casamento, ele teria que fazer referência a esse texto, porque está deixando bem claro o texto que o homem tem que deixar o pai e a mãe. Não dá para nós casarmos e vivermos em uma mesma casa. Já pensou você casar com a sua esposa e levar ela para morar com você, dormir do lado do quarto da sua mãe? E quando for à noite, na hora da intimidade? Aí tem que esperar o pai dormir, a mãe dormir, o irmão dormir. É só o sangue de Jesus. Na hora do ato, não pode ter nenhum tipo de sintonia, nenhum tipo de som, ou sintonia não, nenhum tipo de som sonoro. É complicado. E quando a Bíblia diz que o homem tem que deixar o seu pai e a sua mãe, nós entendemos que com o matrimônio acaba-se o domínio dos pais sobre os filhos. Uma das maneiras de se cumprir a lei matrimonial é largar pai e mãe. E o que acontece? Quando acaba-se esse domínio dos pais sobre os filhos, acontece um grande milagre, o milagre do amor. E o que proporciona o milagre do amor? Ambos tornam-se uma única carne. Então, amados, entenda uma coisa. Há dois lugares que eu aprendo na Bíblia aonde a carne agrada a Deus: no fogo e no matrimônio. Amados, entenda uma coisa. Quando é que o homem e a mulher tornam-se uma só carne? O homem e a mulher, amados, tornam-se uma só carne pelo elo que é criado pela relação sexual. E esse elo, ele é muito forte. E quanto tempo, pastor, esse elo deve durar? A Bíblia diz que esse elo deve durar a vida toda. Confira lá em Mateus 19, o verso 6, que nos diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, nós entendemos que a união matrimonial entre homem e mulher torna duas pessoas carne da mesma carne, não espírito do mesmo espírito. Então entendemos que o texto fala que aquilo que Deus ajunta, o homem não deve separar. Ou seja, isto é que aquilo que Deus ajunta é associação de Deus e é abençoado por Deus e deve ser conservado e não deve ser separado
pelos homens. É isso que o texto está dizendo. Mas, vamos pôr uma vírgula aqui, mas o mesmo Jesus, ele vai nos dar abaixo 3 tipos de matrimônios, entre os tais, um que é obrigado pelos homens, que está lá no verso 12, que tudo que é feito, ele vai nos ensinar que tudo que é feito pelos homens é vulnerável e qualquer circunstância pode separar. Não traz bênção, não é de paz, não foi Deus que uniu. Quantos casamentos são feitos porque a filha engravidou e o pai obrigou ela a casar? Ah, porque você é crente, não pode namorar muito tempo e não conhece, casa em julgo desigual por causa de religiosidade. Então tem muitos casamentos que são idealizados por homem, por circunstâncias humanas. E esse casamento é vulnerável, esse casamento, ele não tem a bênção de Deus, ele não é de paz, porque não foi Deus que uniu. Mas aquilo que Deus uniu, ninguém separa. Amados, qual a função do sexo segundo a Bíblia? A primeira função é gerar intimidade, porque o homem e a mulher tornam-se uma só carne. A segunda função é proporcionar prazer para os dois, ou seja, para o casal. O sexo, amados, foi criado por Deus para proporcionar prazer ao casal. E um outro sim, também foi para ter filhos, porque o resultado natural do sexo é gerar filhos. E filhos, de acordo com a Bíblia, são uma bênção do Senhor. Mas isso não significa que o cristão é obrigado a ter filho todas as vezes que se unir na prática sexual com a sua esposa. Por isso existe aí o planejamento familiar. Mas com base nessa minha fala, eu quero fazer referência ao livro de Provérbio, o capítulo 5, o verso 15 na sequência, que nos diz assim: bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Aí ele fala no 16 assim: derramar-se-á por fora as tuas fontes e pelas ruas os ribeiros de águas? Aí ele diz assim no 17: seja para ti só e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como a serva amorosa e gazela graciosa, sacia em ti os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Vamos entender, porque com a explanação, com a exegese desse texto, a gente vai puxar a orelha de alguns irmãos aqui. Amados, quando eu olho para o contexto em apreço que eu acabei de ler, eu vejo aqui uma única mensagem: exclusividade. A exclusividade é o resumo desses 4 versículos de Provérbios 5, 15 ao 19. O resumo, a mensagem final é exclusividade. Exclusividade fala de fidelidade. Aí está dizendo: beba água da tua própria cisterna e a água das correntes do teu próprio poço. Olha para aí, está dizendo que a esposa fiel é uma cisterna e um poço. Meu Deus! E a esposa fiel
que é uma cisterna e um poço para o seu esposo, ela é bênção para quem dela desfruta. Qual é a bênção de beber da água da sua própria cisterna? Nós não podemos beber em cisterna alheia, não. Nós temos as nossas cisternas para beber a nossa água. A primeira bênção é a exclusividade, porque a água é própria, é da nossa cisterna. Então já fala de exclusividade, de fidelidade. Ou seja, eu tenho cisterna para beber água. Eu não preciso ficar correndo atrás de poço, não. Eu tenho uma cisterna com águas cristalinas, limpinha. Posso beber sem medo. E o provérbio 16, ele é bem claro. Não permitas que os teus mananciais sejam derramados fora. Não permita que os teus mananciais sejam derramados fora. Tá pegando aí? Ou seja, evite que o teu nome se torne em vaidade. Pegou? Evite ser mal falada, porque está permitindo que os teus mananciais sejam derramados fora da tua casa. Você que é cisterna tem que dar água dessa cisterna só para o teu marido. Meu Deus, isso fala de exclusividade. Meu Deus, isso fala de fidelidade. Deus não quer o curso das tuas águas nas ruas. Sabe por quê? Porque Deus quer que você evita a divisão e a confusão familiar por causa do escândalo da prostituição. Aí, o provérbio 17 do capítulo 5 diz assim: seja somente para ti e não os compartilhes com estranhos. Sabe o que o Senhor está falando aqui? Não haverá triangulação, nem orgia, nem suruba no linguajar corriqueiro. Meu Deus! E ele segue dizendo: o teu manancial seja bendito, seja um leito sem mácula. E ele segue dizendo: regozija-te, alegra-te com a mulher da tua mocidade, que será a mulher da tua velhice. Meu Deus, isso é muito forte, amados, para nós que somos casados. Então entenda uma coisa: ela, a tua esposa, seja para ti uma formosa corça ou gazela graciosa da montanha. Tem que estar bonita, tem que estar cheirosa, tem que estar graciosa, sempre cheia de graça, para que o teu marido possa desejá-la. E aí a Bíblia dizia: os teus seios te saciem em todo o tempo. Isso fala, sabe do quê? De fidelidade. E com o seu amor embriaga-te sempre, ou seja, mantenha sempre o vinho novo, mantenha o seu relacionamento sempre renovado. Irmão, irmã, sejam criativos em vossas relações sexuais. Quando coabitar um com o outro, não tenha pressa. Porque, como disse a pastora Soninha, sexo tanto para o homem quanto para a mulher tem que ser uma coisa mágica. Oh, aleluia. Amados, quais são os limites para o casal dentro do matrimônio no tocante ao sexo e à sua vida conjugal? Existem limites que são estabelecidos
por Deus. E o maior limite que é estabelecido por Deus é a exclusividade que eu acabei de citar, entre um homem e uma mulher dentro do casamento. Esse é um dos limites principais. E um outro limite dentro do casamento é com relação a respeito e amor. O homem tem que respeitar, isso no tocante à sexualidade. Não pode haver violação, não pode haver força, não pode haver violência. No livro de Efésios, capítulo 5, verso 33, diz assim: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. O capítulo 5 aqui ele fala para o casal, não é isso? Aí o que me chama a atenção é a continuidade da fidelidade, do amor e da submissão da mulher. Qual é a bênção final para isso? Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Então, entenda bem uma coisa. Paulo aqui, ele admoesta ao marido que ame a sua esposa segundo o modelo de Cristo, com o amor incondicional que ele teve pela sua igreja ao ponto de se entregar por ela para santificá-la e purificá-la com a lavagem da água pela palavra. Então, é dessa maneira que Deus quer que você, meu irmão, ame a sua esposa. E a sua esposa se submeta também a você, como a igreja se submete a Cristo, com uma submissão incondicional. Então, quando o marido e a mulher, eles vivem o amor e a submissão incondicional, os filhos, que está registrado acerca deles no capítulo 6, eles obedecem aos pais incondicionalmente. Filhos honrarão aos pais incondicionalmente, segundo a justiça plena da palavra. Os filhos, na realidade, já nascem com uma grande dívida, que é de dar continuidade à promessa de Deus feita para os seus pais. Está entendendo, amados? Então, a jovem, ela precisa se manifestar publicamente com a sua submissão pelo véu da obediência. E o jovem, pelo aprendizado dos seus ofícios como sacerdote. Então, amados, a obediência, na realidade, à palavra de Deus e às pessoas que são experientes, é o maior aprendizado. Amados, sem a obediência, sem ela, não se conhece nada. A obediência, mas é o reconhecimento da experiência, ou seja, daquele que entende, daquele que tem o saber. Então nós temos que estar atento à voz da experiência. Porque se nós estivermos atentos à voz da experiência, nós não ouviremos a voz de prisão, de repreensão e de juízo. Então, a Bíblia diz o quê? Submissão para as esposas e amor para os maridos, obediência para os servos e filhos. Está entendendo, amados? É isso. Se nós vivemos os padrões da palavra de Deus, nós seremos felizes, teremos um casamento abençoado, teremos filhos abençoados e uma vida plena e satisfatória. Pastor, e com relação à masturbação, pode masturbar? É pecado ou não é pecado? Eu procuro minha mulher nunca quer, tá com dor de cabeça e eu não aguento, eu acabo me masturbando. Eu estou em pecado? Sim. Eu não tenho uma outra palavra para isso. Sim, está em pecado, amados. Porque o que foi dito na lei? Não cometerás o quê? Adultério.
É isso? Então o que acontece? Na prática do adultério, a pena era a morte por apedrejamento. Isso na lei. E na graça? Na graça, se nós cobiçar em nosso coração, nós já cometemos o adultério. Então não tem como o camarada, um irmão ou a irmã masturbar-se pensando numa cabeça de repolho, ou numa couve-flor, ou num alface, não é isso? Como eu já disse aqui na sala. Esse assunto é muito sério. E o pastor Ronilson Miranda, ele também citou, lá em Deuteronômio, se não me falha a memória, o capítulo 23, o verso 10, que fala acerca da lei da purificação da impureza advinda da poluição noturna. Não é isso? O que é essa poluição noturna que ele deixou bem claro aí? Era quando um homem ele tornava-se impuro por causa do derramamento de sêmen noturno. Na sua Bíblia deve estar acidente noturno. Isso fala da poluição noturna, que era o derramamento de sêmen noturno. E ele ficava impuro. Então, olha só, a poluição natural, porque o homem não tem mulher, ficava muito tempo na batalha e acaba acontecendo isso. O corpo expelia, porque o homem é assim, se ele fica muito tempo sem praticar o sexo, os seus testículos começam a doer, porque a sua próstata, ela fica cheia ali de sêmen. E o corpo, como ele tem a sua como eu posso dizer, meu Deus, a sua tática de defesa própria, como ele se autodefende, ele acaba expelindo. Então o que acontece? Ele, aqui no Deuteronômio 23:10, quando isso acontecia, o camarada era considerado impuro. Então ainda hoje, se o camarada se masturbar, ele é considerado impuro. Está em pecado diante de Deus. É o que a Bíblia diz, não é o que nós achamos. Ah, pastor, e o sexo oral? Amados, muitos pastores já olharam a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, de cima para baixo, de baixo para cima, e nunca encontraram nada. Mas eu achei alguma coisa. E eu gostaria de ler aos irmãos. Lá no livro de Cantares, capítulo 2, o verso 3, diz assim: qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento. Então aqui está dizendo que o amado dela é uma macieira. E ela se curva debaixo dessa macieira, ela se assenta abaixo do seu marido. Olha só. E o seu fruto é doce ao meu paladar. Ela disse que o fruto do seu amado é doce ao seu paladar. Aí, meus amigos, vocês vão tirar suas próprias conclusões. Eu não vou entrar nesse mérito, tem só essa referência que eu posso falar acerca do sexo oral, mas eu não quero entrar em detalhe, tá bom? Isso vai ficar por conta de vocês aí, tá bom? Mas a Bíblia não diz que não pode e a Bíblia também não diz que não pode. Então, isso é com vocês, coabitar com entendimento, não é isso? Mas eu tenho um outro verso do capítulo 2 de Cantares que diz assim: olha só. Pomba minha, que andas pelas fendas das penhas,
no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face. Faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face aprazível. Olha só, aqui está dizendo que ela veio até ele. E é noite de lua de mel. Ela está tímida. É hora de se fazer conhecida de seu amado. É uma pombinha virgem e inocente, inexperiente. Saiu da casa de seus pais e está psicologicamente escondida, ainda que nua. O esposo sabe que deve ter muito cuidado nesse dia especial, quando a sua pombinha vem escondida nas fendas da pedra, da penha. Então o amado quer que ela mostre o seu rosto, mostre a sua intimidade e não se envergonhe. Esse é o problema de muitos casais. Eles têm vergonha de se mostrar um para o outro. Isso faz parte. O homem se conquista por aquilo que vê, irmãs. E vocês se conquistam por aquilo que ouvem. E também por aquilo que vê também, né? Porque eu vou falar, irmãs, olha, tem uns camarada que as mulheres se ajeitam, põe lá um baby doll, uma lingerie bonita. Minha esposa sempre faz isso pra mim. Ela compra lingerie pensando em mim, não pensando nela. Me agradar. Aí o camarada. Amados, nós temos que entender uma coisa. Nós estamos na lei da termodinâmica. Tudo que está em pé hoje, um dia vai descer. Então é a lei da gravidade. Eu, quando tinha 20 anos, eu tinha um bubuzinho empiladinho. Hoje eu tenho que colocar uma cueca box, dos 3 números abaixo do meu, que é para ver se dá uma levantada, para ver se dá um volume, para dar uma animada na esposa. Tá entendendo, mas nós temos que ser sábios, temos que coabitar com entendimento. Tá entendendo, amados? Então, tem que se mostrar, não pode haver vergonha entre o casal. Não é um momento de estar também em silêncio, é um momento de fazer ouvir a sua voz de alegria por causa do esposo. É hora de se expressar, de fazer conhecer o seu prazer em forma de voz. Fecha a porta, põe as crianças para dormir, faça um escândalo. O culto tem que ser pentecostal, irmão. Meu Deus. Aqui está dizendo que tudo isso significa que não é hora de ninguém se esconder. É hora de vocês. É melhor dizendo, não é hora de vocês se esconder um do outro, mas é hora de vocês entrar no esconderijo de vocês e extrapolar. E deixa Deus usar o servo de Deus aí, irmã. E deixa Deus usar a senhora também, em nome de Jesus. Amados, eu quero continuar lendo Cantares. Cantares o pessoal só leva para o lado espiritual, mas é um livro de sexologia. Não precisa de Kama Sutra não, né, pastor Ivan Jason? Nós temos Cantares. Olha, irmãos, olha o que diz o capítulo 3, verso 1. De noite busquei a minha cama, aquele a quem ama a minha alma. Busquei e não o achei. Olha aí. Aqui está dizendo que ela procurou o seu amado e perguntou onde ele estava. Foi atrás das pisadas dos pastores, armando a sua tenda, a porta das tendas dos pastores, e aí diz que o encontrou. Sentiu-se atraída por ele. Ele a visitou na casa de seus pais, se casou. Agora ela o busca no seu leito. Ela não o encontra. Ele não se encontra no leito. O leito, amados, é o altar do matrimônio e do amor. Deve estar sem mácula. Porque ela buscou ele e não o encontrou? Não encontrou porque ele saiu para surpreendê-la mais uma vez. Ele a tomará de surpresa
Sabe o que isso significa? Que surpreender o seu amor, a sua esposa, o seu marido, gera força e saúde para a continuidade do matrimônio. Toda esposa, ela ama surpreender o seu marido, a minha em especial. E todo esposo deve amar surpreender a sua esposa. Olha um outro versículo que eu quero ler com vocês. Agora eu estou animado com Cantares. Olha o verso 6. Quem é esta que sobe do deserto como colunas de fumaça perfumada de mirra, de incenso e de toda sorte de pós aromático? Olha só, toda sorte de perfume e toda sorte de experiências pessoais. Aprender a dar valor aos detalhes. Nós, casados, temos que aprender a dar valor aos detalhes. A mulher compra uma lingerie nova, o cara nem nota. O camarada compra uma... Tem irmão. Tem irmão que é só a graça. O cara vem pra... A mulher tá toda bonita de bebidão, o cara coloca uma cueca furada com a marca de mijo do lado. Acaba com a paixão. Só Deus vem com samba canção. Irmãos, se cuida aí, por favor. Se depila, corta o pelo do nariz, passa a maquininha debaixo do braço, passa a maquininha nas partes baixas. Seja aciado, cheiroso. Mulher olha pro homem assim, se tá no frio então, só vê só aquela peruca, aquele negócio. A mulher não se depila, não cuida. O cara quando abraça, pensa que tá agarrando. É o Tony Ramos, um urso. Pelo amor de Deus, irmãos. Não pode rapar a perna, não pode tirar a sobrancelha, não pode o quê, irmão? Pelo amor de Deus, tem que se cuidar. A irmã tem que se cuidar, o irmão tem que se cuidar. O teu corpo não é teu, é dela. Então tem que estar bonito, tem que estar em ordem. O corpo da senhora não é da senhora, é do teu marido. Tem que estar bonitinho, tem que estar sempre depilado, tem que estar sempre cheirosa. Tá entendendo? Ele quer beber da sua cisterna, minha irmã. A água tem que estar limpa. Se é que as irmãs me entendem, meu Deus. Então, veja aí o que diz aí no verso 6. Toda sorte de especiaria de perfume. Nós temos que aprender a dar valor aos detalhes da nossa vida sexual, da nossa relação conjugal. Tá entendendo, amados? Isso é muito importante. É os mínimos detalhes. É que vai causar grandes efeitos e nos proporcionar grandes alegrias no nosso matrimônio. Olha só, amados. Cantares 4, 5. Olha o que ele diz. Olha o que ele diz. Ele diz assim, ó. Os teus dois peitos, é bem claro, né? São como dois filhos gêmeos da gazela que se apacentam entre os lírios. O que Salomão está falando aqui? Ele fala da beleza dos seios da sulamita, que são apacentados na intimidade dos lírios. Ele revela a forma como devem ser tratados, apacentados, cuidados carinhosamente, como filhos suaves e inocentes. É como você tem que tratar os seios, os peitos da sua mulher aí, varão, com carinho, como se fosse dois filhos recém-nascidos, gêmeos, os bichinhos bonitinhos. Cuida aí, varão. Pelo amor de Deus, ajuda a serva do Senhor a ser feliz, a ser realizada. Meu Deus. Olha o 11, ó. Favos de mel manam dos teus lábios, minha esposa. Mel e leite estão debaixo da tua língua, e o cheiro das tuas vestes é como o cheiro do Líbano. Eita, mulher cheirosa, tem mel na língua. Meu Deus, tô cheio de amor. Hoje vai ter culto aqui em casa. Hoje nós vamos adorar a Deus, em nome de Jesus. Olha só, amados. O que ele está dizendo? O que significa isso? Que ela guarda o melhor. Ela guarda o melhor se ele procurar. Ela tem domínio para não usufruir egoisticamente de nenhum prazer
que ele ainda não experimentou juntamente com ela. Isso é a mulher sábia. Esse é o tipo de relação que o homem quer, o tipo de relação que a mulher quer. Tem que usufruir das experiências um do outro juntos. Meu Deus. Olha Cantares 5:2. Eu estou inspirado, hein? Estou cheio de amor. Olha só. Olha o que diz. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que estava batendo. Meu Deus, o que é isso aqui, pastor? Pelo amor de Deus. Amados, era noite e ele estava pedindo a sua parte. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas sim tem um marido. Aí que está escrito lá em 1 Coríntios 4, 1 Coríntios 7, 4 e 5. Nessa noite, o cansaço da camponesa a dominou da esposa. E o seu marido a procura, mas ela está adormecida. Ela está consciente de que era ele. Ela em seu coração o deseja, mas o cansaço a dominou naquela noite. Muitas vezes a esposa não está tão disposta a satisfazer os desejos do seu esposo. Muitas coisas cooperam, amados, para que isso aconteça. Agora, no texto, o amado ele está batendo e dizendo, está incomodando ela, está acordando ela, está dando um beijinho, está massageando, está fazendo alguma coisa, está batendo, está dizendo, abre minha porta. O seu amado está preparado e ele avisa, minha cabeça está cheia de orvalho. Seus cabelos e os seus pensamentos estão cheios de orvalho. Está cheio de excitação. É isso que ele está falando. Ele está intimamente preparado para ela. Olha aí. Meu Deus. Meu Deus. Agora eu quero ler Cantares 5, 4 e 5. Para encerrar, tá bom? E depois que se vocês ouvir esses meus áudios hoje vai ter culto e vai ser pentecostal aí no seu quarto. Meu Deus, vai ser terrível essa noite. Vai até sair língua estranha, hein? Olha o que diz aí o 4, ó. O meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta e o meu coração estremeceu por amor dele. O 5. E me levantei para abrir ao meu amado. E as minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos gotejavam mirra sobre as aldravas da fechadura. Meu Deus do céu, que negócio é esse? Olha para aí, amados. Meteu a mão pela festa, o meu amado. Ele veio e se despiu. Amados, você, homem, mulher, está no seu Éden. O seu quarto é o seu Éden. Eva e Adão estavam nu, um diante do outro, e não se envergonhava. No seu Éden, no seu quarto, vocês não podem ter vergonha um do outro. Não quer se frustrar na esperança de... melhor dizendo, não queira se frustrar na esperança de satisfazer a sua fome. Como se vestirá novamente? Tá no Éden agora, como se vestirá novamente? Ele lavou seus pés, está limpo. Ele mostra o respeito que tem por ela, em estar limpo, aciado, o homem aciado, santo e guardado somente para ela. Ele veio respeitosamente limpo. Ele não quer frustrar, ele não deseja magoá-la, nem deixar ela enferma. O homem tem que estar limpo. O homem que tem uma única mulher, ele não é sujo com essas enfermidades malignas, venéreas. Ele não quer deixar ela enferma, doente, por causa da sua infidelidade. Aí a Bíblia diz que assim, eu me levantei para abrir o meu amado.
ela estava excitada, depois de tanto gracejo, depois de tanto ele bater na porta, ela estava agora excitada com as suas carícias também. Mas quando vencer o cansaço, ela despertou e decidiu entregar-se ao seu amado, mas ele já estava dominado, pois cansou-se de esperar. Então veja só, o que eu acho interessante aqui nesse texto é que ela fica excitada de tanto ele bater, né, com as suas carícias, mas a Bíblia diz que ele foi vencido pelo cansaço quando ela despertou e decidiu entregar-se a ele. Mas ele estava já dominado, pois cansou de esperar. Isso não pode acontecer, amados. Quantos homens estão cansados de esperar pelas suas esposas no seu leito? Quantas mulheres estão cansadas de esperar em seu leito pelos seus maridos? Meu Deus, vamos mudar pelo poder da oração tudo isso em nome de Jesus. Vamos mudar tudo isso pelo poder de nossas ações, pelo poder do conselho da palavra de Deus. Amados, nós estamos presos à lei matrimonial, ok? Vamos ler esse negócio aqui para eu encerrar esse assunto junto com a pastora Soninha. Puxa vida, não posso deixar de falar isso. E sexo anal, pastor, pode? Não pode, irmãos. Não pode. Sexo anal traz doença, enfermidade. O corpo fica doente, o templo fica doente. E a Bíblia diz que aquele que destruiu o templo, naquele grande dia o Senhor o destruirá. Não pode. Romanos 1, 26 e 27. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher e se inflamando em sua própria sensualidade, uns para com os outros, varões com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha do seu erro. A recompensa do erro da sodomia, qual é a recompensa? Enfermidade, doenças sexualmente transmissíveis. Entendeu, amados? Não pode. Lá no livro, na primeira carta de Coríntios, capítulo de número 6, o verso 12, é bem claro. Eu não vou mais adiante, só vou ler porque eu já deixei muito áudio aqui e eu não quero ser enfadonho. Não sabeis que o nosso, melhor dizendo, 12, capítulo 6 de primeira carta de Coríntios, capítulo 12. Deixa eu ver aqui o capítulo 6, o verso, deixa eu ver o verso aqui. Deixa eu ver. Nos diz assim, o verso 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Aí ele fala, os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como outros, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então aqui já está falando, né, que cada coisa tem que estar no seu devido lugar. Então, no ânus não tem terminações nervosas para que venha proporcionar prazer. Então, a sodomia é pecado. Deus destruiu 4 cidades por causa de sodomia. Sodoma, Gomorra, Adma e Zeboim. Só escapou Zoar porque Ló, sobrinho de Abraão, se refugiou nela. Então, sodomia é pecado. Agora, para encerrar, vamos falar aqui sobre a lei do matrimônio. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido.
A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o teu próprio corpo, mas tem a mulher. Então, é o seguinte, quando você casa, você perde o domínio do teu corpo, tanto o homem quanto a mulher. E aí nós estamos presos à lei do matrimônio, ok? Estamos presos à lei do matrimônio. E se nós não cumprirmos essa lei, aí nós estamos em falta e debaixo de pena de juízo. Amados, no tocante à lei matrimonial, primeira carta de Coríntios, capítulo 7, verso 3 e 4. O marido pague à mulher a devida benevolência. E da mesma sorte a mulher ao marido. O 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Aqui está falando dos deveres conjugais. Ok? E entenda uma coisa, no princípio, lá no primeiro livro da Bíblia, está escrito que Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam. Estavam no jardim do Éden e Deus os visitava cada tarde, diz o livro de Gênesis, não é isso? Isso revela o quê? Revela o papel do sacerdote no tabernáculo. Isso fala de uma vida de intimidade entre o homem, a mulher e Deus. Cantares é esse relacionamento triuno. A presença de Deus é o centro de adoração. E o jardim é o local de todo aquele culto ao amor e à vida. E o relacionamento deles termina no altar de Deus. Eles não iam ao templo para levar o seu culto. Deus vinha até eles testemunhar a sua comunhão e fazer parte dela. Ou seja, o homem já habitava no lugar santíssimo e Deus vinha ao seu encontro, porque Deus só se manifesta no Santíssimo. Então entenda uma coisa, existe um grande perigo da abstenção sexual e a oração e o jejum dos prazeres. Entenda uma coisa, as relações matrimoniais não são pecaminosas, mas a abstinência serve para uma dedicação especial que é a oração. Então o apóstolo Paulo, ele segue dizendo que isso tem que fazer por pouco tempo e logo vos ajuntar de novo para que Satanás não vos tente. Tá entendendo, amados? E a única maneira de um casal vencer a Satanás é quando eles coabitam sexualmente, porque eles tornam-se uma única carne. E a Bíblia diz que um cordão de 2 dobras é mais difícil de quebrar. Isso fala de unidade, isso fala de união. Então, amados, em nome de Jesus, creiam na palavra de Deus. Creio em tudo quanto nós temos falado aqui da parte de Deus para uma maior compreensão do matrimônio e da vida lícita sexualmente falando. Que Deus em Cristo vos abençoe e que possamos ter uma semana abençoada em nome de Jesus. Sala de estudo Inteb. Boa noite, meus amigos. Não poderia deixar de me reportar
nesse tema tão maravilhoso escolhido pela sala. Desde já quero parabenizar todos os irmãos que participaram, interagindo, em especial as mulheres, que não tiveram medo de dar a cara para bater. Pastora Soninha, que com muito louvor, graça, me fez rir muito essa semana.